Graça e paz. Hoje vou trazer para vocês uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração. Nós vamos falar do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, verso 22 em diante, que vai falar que Jesus caminha sobre as águas. Então vamos lá. Está escrito assim: logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Caminhando sobre as águas, ele respondeu: vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É uma palavra muito conhecida, né? Muito tremenda, por sinal, nos traz um ensinamento muito grande sobre a fé. E eu vou dar um título a essa palavra: a fé nos faz sair da zona de conforto. Se você perceber, no versículo 22, que Jesus pede para que os discípulos fossem na frente, né? Ou seja, Jesus, em muitos momentos na sua vida, ele vai fazer você sair da zona de conforto, né? Perceba que Jesus, os discípulos estavam ali. É muito fácil você ficar do lado de Jesus ali, caminhando com Jesus. É maravilhoso. O que Jesus fez? Mandou eles irem para o outro lado. E Jesus pediu para que eles fizessem isso sem Jesus. Por quê? Para que eles saíssem daquela zona de conforto. Para você descobrir suas habilidades e tudo que você é capaz de fazer com Cristo. A presença de Jesus, naquele momento ali, ela era física com eles. Mas Jesus queria que eles usassem principalmente o poder que Jesus estava ali com eles interior. Hoje nós temos mais do que isso. Aquelas pessoas, elas andavam com Jesus. Só que nós somos mais bem-aventurados porque nós cremos naquilo que não vemos. E o poder de Deus habita dentro de nós. Então, a fé, ela faz você sair da zona de conforto. Muitas vezes, Jesus vai criar esses momentos para fazer você sair da zona de conforto. Ele mandou que os discípulos fossem para o lado de lá. Nós vemos que no versículo 23 e 24, Jesus ficou sozinho e foi para o monte orar. Anoiteceu, o barco com os discípulos, já estava bem longe. E de uma boa distância da terra, açoitado pelos ventos. Naquele momento, o vento ele era totalmente contrário àquilo que estava vivendo as pessoas. Além de se sentir sozinho, além de alguns momentos na nossa vida, você vai perceber que você vai se sentir sozinho, você vai se sentir abandonado e ainda no meio de uma tempestade, no meio de um vendaval. E se você pensar, o que faz os ventos?
Se você parar para pensar, o que um vento açoitado contrário, o que ele vai fazer na nossa vida? O vento ele vai sair destruindo, ele vai sair devastando, ele vai sair derrubando tudo. Imagina um momento da sua vida que eu não sei o que você está passando nesse momento, mas digamos que você esteja no meio de um vendaval, né? Eu quero que você se lembre que Jesus não te abandonou, que o Senhor está aí com você. Você não está sozinho. Nós vemos que no versículo 25, 26, Jesus era alta madrugada já. Ali fala na quarta vigília da noite. Segundo alguns historiadores, a quarta vigília da noite se dava das 3 às 6 da manhã. Né? Diz que começa a primeira vigília das 6 às 9, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 a terceira, e a quarta vigília da noite já se dava das 3 às 6. Ou seja, era a última. O último momento. Imagina você na madrugada, no meio de um vendaval, ali sendo açoitado, teu barco açoitado, né, pelos ventos. Então, eles ficaram aterrorizados, pensando que era um fantasma e gritaram de medo. Quantas vezes nós estamos num momento que parece que nunca vai passar? Parece um filme de terror, que você olha e você fala, meu Deus, não tem saída. Né? Que você olha, sempre tem ali, nossa, como que eu vou fazer para sair daqui? Perceba que a única saída para a tua vida é Jesus. E você precisa lembrar disso, porque a fé nos faz sair da zona de conforto. Perceba que no versículo 27, Jesus grita para eles. Eles começam a gritar, fantasma. E Jesus grita, sou eu, não tenha medo. E o medo na nossa vida, ela traz... O que o medo faz? O medo traz um sentido de fuga, esquiva, né? E aí que é nesse momento que a gente paralisa, porque os nossos pensamentos eles ficam confusos, são tomados pelo medo e a gente não consegue avançar na vida, a gente não consegue fazer o que tem que ser feito e a gente só pensa em correr, fugir. Só que naquele momento eles estavam no meio de uma tempestade e não tinha para onde eles fugir. Fugir para onde? Pular no meio da água? Não era muito coerente aquilo. Ia estar mais à deriva do que dentro do barco. Porém, se você parar para ver, quantas coisas paradas na nossa vida. Quantas decisões que já éramos para ter sido tomadas e estamos ali com medo. Estamos ali com medo de tomar algumas decisões. Estamos com medo de fazer algumas coisas, né? Quantas pessoas vivendo em um trabalho que não gostam, fazendo o que não querem fazer, sendo humilhados, mas não tomam uma decisão de buscar algo novo, de correr atrás de algo novo na sua vida. Quantas pessoas vivendo dentro de uma família ali, totalmente destruída, muitas vezes dentro de um relacionamento abusivo e não tomam a decisão de largar aquilo e viver o que Deus tem para você. Quantas vezes as pessoas estão doentes, vivendo ali nas drogas, no álcool, a vida totalmente destruída, mas a pessoa não toma a decisão de sair. Se você não tomar a decisão, você vai continuar no meio do vento sendo açoitado. Porque aquilo que Jesus pode fazer, Ele faz. Ele pode tudo, mas existem coisas que somos nós que temos que fazer. Perceba que Jesus gritou coragem, e coragem, lógico, tem um sentido de força, de ânimo, para você não avançar, para você continuar, para você acreditar em você, né? Eu costumo sempre dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quem eu sou? Eu sou filha do Deus vivo. E quem é filha do Deus vivo, filha de rei, é príncipe e princesa, certo?
Então você não é qualquer coisa. Você tem algo precioso dentro de você. Você é filho e filha do Deus vivo, do Criador de todas as coisas. Imagina, então tudo isso que tem aqui é seu. Deus te deu para você usufruir, para você usar da melhor forma possível. É uma pena que o homem usa da pior forma possível e acaba se destruindo. Mas se a gente buscarmos no versículo 28, Pedro diz para Jesus: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E o que isso quer nos dizer? Quantas vezes nós estamos esperando uma palavra que já estava dentro de nós? Já estava dentro de nós, mas que não buscamos ela no momento certo. Em Lucas 10:19, Jesus fala para os discípulos: eis que eu vos dou poder para pisarem em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que é mais difícil? Enfrentar cobras e escorpiões e as forças malignas, ou um vento? Percebe que a gente não tem noção de tudo que Jesus nos deu e conquistou para nós na cruz? É simples. Se você for analisar, é muito tremendo essa passagem, que no versículo 29, Jesus fala para Pedro: vem. E Pedro desceu do barco, confiou, começou a andar sobre as águas na direção de Jesus. Mas Pedro esperou uma resposta de algo que já estava dentro dele. Perceba que no versículo 30, Pedro, ao olhar para o vento, ele ficou com medo. Quantas vezes Jesus fala: vai, que eu estou contigo. E aí você vai. Só que em algum momento você sente medo. E aí você começa a afundar, porque Pedro começou a afundar. E você vai perceber que Pedro, ele começou a afundar e ele começou a gritar: Senhor, salva-me. Percebe que se tirarmos os nossos olhos de Cristo, Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele teve medo e ele começou a afundar. Se você não tirar os seus olhos de Jesus, você vai olhar sempre para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. E aí, o Espírito Santo que habita dentro de você vai te lembrar. Vai te lembrar que você é o que a Bíblia diz que você é. E que você pode o que a Bíblia diz que você pode. E a Bíblia, ela é bem clara, ela fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que quando Paulo falou esse versículo, Paulo não quis dizer: eu posso fazer tudo o que eu quiser. Paulo estava falando de um fortalecimento que viria de Deus, que vem de Deus na nossa vida. Porque antes desse versículo, Paulo fala: posso passar fome, sei ter em abundância, posso passar calúnia, posso ser querido pelas pessoas. Ele falou que ele podia ser açoitado, apanhar, que ele continuaria forte, porque ele estaria de pé num Deus que conhece ele. Então, muitas vezes, nós esquecemos esse detalhe da autoridade de Deus na nossa vida. E quando eu falei logo anteriormente que ele falou: eis que eu vos dou poder, imagina, se você tem poder de pisar em cobra, serpente, e as forças malignas não podem te atingir, qual que é mais forte? Um vento ou as forças do inferno? Você sabe que Satanás e os seus demônios estão aí. O mundo, a Bíblia diz que é jaz do maligno. Então, Deus te deu poder para vencer isso. Agora perceba o interessante nesse versículo, que Pedro grita como se Jesus estivesse longe. Esse versículo, ele fala que Jesus estendeu a mão. Quando Jesus estendeu a mão, Jesus estava do lado de Pedro. Do lado de Pedro. Quantas vezes na nossa vida
Parece que Deus está distante. E a gente começa a gritar, Senhor, me socorre, me socorre. E Jesus está ali do lado. Ele só estendeu a mão. E quando ele levantou Pedro, ele falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, se você parar para analisar, esse versículo está falando para você não duvidar. Por quê? Porque o vento, a tempestade, ela vai vir na nossa vida. As adversidades, elas vão vir ao nosso encontro. Seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer coisa que você passar. A adversidade vai vir. Mas está escrito, o livramento de Deus virá. E é certo. Porque ele disse, eis que eu não vos deixareis órfão, mas vos enviarei o Consolador. Você já parou para pensar o quanto você é especial? Dentro de você habita o Espírito Santo. Perceba que Pedro só afundou porque ele começou a duvidar. Se você não duvidar, o Senhor vai trazer muito mais do que aquilo que você espera. Lá no capítulo 17 de Mateus, no versículo 20, Jesus diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, sendo que o grão de mostarda é o menor dos grãos. Não sei se você já pegou, mas ele é muito pituchinho, muito pequenininho. Poderão dizer para os montes, vá para lá e ele irá, pois nada será impossível para vocês. Saiba que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, o que eu quero te falar? Conheça a sua identidade. Conheça a sua identidade em Cristo e viva ela com excelência. Se você é cristão e você serve a um Deus que tudo pode, então viva isso com excelência. Acredite no Senhor. Acredite. Confie em Deus. Não confie na sua força, não confie no seu dinheiro. A sua força pode fraquejar, o seu dinheiro pode acabar. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Porque Jesus, ele renova as nossas forças. Eu irei adorar o Senhor com um hino. Não, particularmente não sou cantora, mas eu amo adorar o Senhor. E esse hino, ele fala muito sobre a graça de Deus, sobre o poder de Deus. A voz do Senhor, ela te chama todos os dias. Aonde você está? Peça para que o Senhor te guie, te direcione naquilo que o Senhor tem na tua vida. Para que você esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Porque as lutas, elas virão. Mas o livramento é certeza que também virá. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confia ali. E ao teu nome clamarei, e
e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão, Senhor, me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu. Tu és meu. Glórias a Deus. Que você tenha no seu coração a certeza de que o Senhor estar contigo, que você pertence a Deus e que você é dele e ele é seu. Você é propriedade particular de Jesus. Então, meu querido, descansa o teu coração. Não tenha medo. Saia da zona de conforto e acredite que o Senhor é contigo. Amém? Eu quero orar por você que quer colocar Jesus na sua vida, que quer te aceitar como seu único suficiente Salvador. Coloque sua mão no coração e diga: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e muda a minha história. Que a partir de hoje a minha vida não seja direcionada mais por mim,
mas por ti, Senhor. Eu te entrego a direção da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor visite a tua casa, que você possa ter cura, transformação e libertação em nome de Jesus. E você que está assistindo precisa de um milagre de Deus. Eu profetizo esse milagre na tua vida. Portas abertas, cura em nome de Jesus. Que o Senhor esteja contigo e que você continue confiando que a cada dia Deus vai te abençoar. Amém?